Ezequiel, capítulo 25, versículo 17. Vou tirar uma vingança terrível contra eles, com violento castigo, para que saibam que eu sou Javé, quando tirar a minha vingança contra eles. Há um tempo atrás, para ser exato, 27 de novembro de 2020, um assassinato ocorreu em Teherã, capital do Irã. Um assassinato de alto perfil. Um cientista nuclear sênior, conhecido como Iraniano Oppenheimer, foi morto. Nome: Professor Mohsen Fakhrizadeh. Foi um assassinato planejado, executado com muita precisão. Ainda não está claro como o assassinato foi cometido. Há várias interpretações disso na mídia. Enquanto os primeiros relatos eram de atiradores e explosões de bombas, a segunda versão falava de uma metralhadora guiada por satélite. De qualquer forma, o professor viajou em um carro à prova de balas com uma equipe de segurança adequada e com uma escolta. Fakhrizadeh é eliminado com precisão clínica pelos assassinos. O professor era conhecido como o pai da bomba atômica iraniana. O assassinato de Fakhrizadeh foi semelhante a muitos outros assassinatos cometidos antes. Especialistas da inteligência iraniana que visitaram o local do ataque disseram em uníssono: isso é obra do Mossad. Quando o presidente iraniano da época, Hassan Rouhani, afirma em sua declaração que Israel está por trás desse assassinato, um vídeo se torna viral na internet. Era um vídeo do discurso do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, em um seminário realizado em 2018. Quando o nome de Mohsen Fakhrizadeh Mahabad aparece no projetor de tela, suas palavras foram assim: lembre-se desse nome, o chefe do projeto atômico iraniano, Ahmad. Depois que o chefe da Força Quds, General Qasem Soleimani, foi assassinado por um ataque de drone em 3 de janeiro de 2020, o assassinato de Fakhrizadeh foi o segundo golpe para o Irã. Muslim Shahdan, um comandante sênior do Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos, também foi assassinado por um míssil lançado de um avião de combate desconhecido na fronteira sírio-iraquiana, e isso levou a área a um conflito. O Irã alega que a agência de inteligência de Israel, Mossad, estava por trás de todos esses assassinatos extrajudiciais. De acordo com a Convenção de Haia de 1907, exceto em situação de guerra, um país não pode matar os funcionários em posições chaves de outro país, usando o seu exército ou sistema de inteligência. Se for feito, será considerado uma violação aberta da lei do conflito armado, mas se examinarmos a história de Mossad, desde o primeiro dia até agora, podemos ver apenas essa violação. O que é Mossad? Se fizermos uma lista das 5 agências de inteligência mais poderosas e eficazes do mundo, com certeza o nome de Mossad estará lá. Como uma agência de inteligência de um país judeu, com 9 milhões de habitantes, que não é nem metade do estado de Mato Grosso, e na proporção de 388 Israel dentro do nosso Brasil, é considerado o esquadrão de ataque mais secreto e poderoso do mundo? Existe alguma verdade por trás da aura sobrenatural do Mossad? A história de operações secretas conduzidas pela agência de inteligência israelense Mossad tinha uma facilidade de eliminar seus inimigos em diferentes cantos do planeta, como colher uma flor. Há histórias de missões aventureiras guiadas por este grupo de assassinato de alta tecnologia. É uma história diferente. Israel é o único país judeu no mundo. O país foi formado no ano de 1948. Mesmo antes disso, os judeus organizaram diferentes grupos secretos para coletar os dados de inteligência dos inimigos ao seu redor e realizar trabalhos de espionagem.
No ano de 1947, o Plano de Partilha das Nações Unidas para separar a Palestina veio, e em seguida, 4 homens judeus foram enviados para países árabes ao redor de Jerusalém como parte de missões de inteligência específicas. Eles eram judeus de nascimento, mas como nasceram e foram criados em países árabes, eles poderiam facilmente agir como cidadãos árabes. Eles continuavam coletando o máximo de dados de inteligência do Egito, Líbano, Jordânia e Síria, países inimigos de Israel. Esse grupo se autodenominava Mr. Harvey, o que significa aqueles que vivem entre os árabes. De acordo com a opinião de Matt Friedman, que escreveu o livro Espiões de Nenhum País, Agente Secreto de Israel no Nascimento de Mossad, a partir das habilidades desse grupo de 4 espiões, podemos notar a genética da futura organização de Israel de Mossad. O país de Israel foi formado em 14 de maio de 1948. 24 horas depois, a guerra com a Palestina começa por causa disso. 6 meses após a guerra, apenas os judeus podem assumir o controle de seu condado recém-proclamado. Depois desta guerra, a Agência de Inteligência de Israel, Mossad, foi lançada, ou seja, Mossad, Merkazi Lemodim Uletafkedim Meyuchadim, em hebraico, significa Instituto Central de Inteligência e Operações Especiais. Na época da Segunda Guerra Mundial, os judeus foram particularmente perseguidos. Para salvar suas vidas, eles se mudaram para diferentes partes do mundo como refugiados. Mais tarde, esses judeus que se espalharam por diferentes partes do mundo estavam dispostos a fazer trabalhos de espionagem para seu país e sua religião, sendo isso uma grande vantagem para o Mossad. Depois da doutrina Truman, em 1947, o mundo foi dividido em 2 blocos, leste e oeste. Na época da Guerra Fria, quando a América não tinha permissão para chegar perto da Rússia em 1956, ocorreu o 20º Congresso do Partido Comunista da Rússia Soviética. Naquele congresso do partido, o camarada Nikita Khrushchev faz um discurso secreto que denuncia o culto à personalidade e à ditadura do camarada Joseph Stalin. Nesse discurso, Khrushchev declara abertamente a crueldade de Stalin e coloca toda a culpa e responsabilidade sobre ele pelo grande terror que é o assassinato brutal de 600 a 700 mil pessoas na época do governo de Stalin. Usando suas fontes na Polônia, Mossad extraiu a transcrição deste discurso secreto de 4 horas e entregou uma cópia para a CIA americana. Por este caso russo do Mossad, ou por esta coleta de inteligência, a credibilidade da América na capacidade do Mossad aumenta. Desde o primeiro dia de sua formação, os 4 objetivos que aceleram o Mossad são: trazer aqueles que afligem ou prejudicam os judeus perante a lei, acalmar as atividades militares de outros países contra Israel, eliminar aqueles que promovem o terrorismo, salvar refugiados judeus de outros países e trazê-los de volta para sua terra natal. Até hoje, todos os assassinatos cometidos por Mossad são justificados por ele com qualquer um desses 4 objetivos. Como o Mossad mata uma pessoa? Para uma organização de espionagem mais sofisticada, como o Mossad, assassinar uma pessoa precisa de recursos diferentes como mão de obra, armamento e tecnologia avançada, trabalhando lado a lado. A operação é uma combinação de todos esses quesitos. Para a execução de cada assassinato, Mossad tem seu próprio protocolo. A primeira parte é tomar uma decisão ou nomear a pessoa que deve ser morta. O nome geralmente é sugerido pelo Ministério Superior ou por algumas agências de inteligência do país. Uma vez confirmado o nome da vítima, a segunda parte é fazer um estudo de viabilidade para que todas as entradas de informações enviadas por diferentes agências de inteligência do país sobre a vítima sejam reunidas em uma única mesa e a viabilidade de eliminação seja estudada. Possível matar a pessoa determinada? Como, quando, onde e que arma deve ser usada? Todos os seus pontos são discutidos e um relatório de estudo de viabilidade é preparado e os resultados são transferidos para Varash. Varash é um comitê onde todos os chefes das agências de inteligência de Israel são os membros. Este comitê dá as diretrizes finais para o assassinato.
Mas Varash não tinha poder para sancionar o assassinato. Todos os assassinatos feitos por Mossad até hoje estão de acordo com a sanção direta do primeiro-ministro de Israel. Assim que o primeiro-ministro dá a sanção final, o arquivo volta para o Mossad. Do gabinete do primeiro-ministro é transferido para Caesarea, o ramo de operações especiais do Mossad. Caesarea coleta todas as informações disponíveis em tempo real do alvo, usando tecnologia avançada. Uma vez que todos os dados sobre o alvo são coletados pela vigilância, é transferido para o departamento especializado em matança profissional da Caesarea, chamado Kidon. Em hebraico, Kidon significa baioneta ou ponta de lança. O grupo de assassinos treinados de Kidon realiza o assassinato no nível do solo e conclui a operação secreta. No início da década de 1960, o Mossad conseguiu colocar seus principais agentes no Egito e na Síria. Espiões famosos como Eli Cohen e Wolfgang Lotz extraíram valiosos dados de inteligência para Mossad, da Síria, Egito e Jordânia, entre o ano de 1961 e 1965. Eli Cohen foi posteriormente capturado e condenado à morte por enforcamento na Síria, mas mais tarde, quando a guerra chega, os dados de inteligência que foram repassados por Eli Cohen ajudaram Israel, sendo de grande valia. Aqui está um exemplo de como esta coleta de informações ajudou o Mossad. Em 1967, houve uma guerra crucial conhecida como Guerra dos 6 Dias, entre Israel e os países vizinhos Egito, Síria e Jordânia. A Guerra dos 6 Dias começa na manhã de 5 de junho de 1967, com base no backup de informações coletadas anteriormente. Israel lançou uma série de ataques aéreos preventivos contra aeródromos egípcios e outras instalações. O ataque israelita foi fatal. Agora vamos dar uma olhada em quais são as informações cruciais coletadas pelo Mossad. 1. Na manhã entre 7h30 e 8 horas, os operadores de radar egípcios estarão se aproximando dos últimos minutos de seu turno da noite. Nesse momento, eles estarão muito cansados. 2. É também a hora do café da manhã para a tripulação. 3. Os caças estarão descansando nos hangares esperando a inspeção dos engenheiros de manutenção. 4. Neste momento, quase todos os chefes do exército ficarão presos dentro do engarrafamento na cidade do Cairo. Em 3 horas, dentro de 3 horas naquele dia, os caças israelenses destroem ou bombardear quase 300 dos 340 caças egípcios. Depois de paralisar a capacidade do Egito para um contra-ataque aéreo, os caças de Israel patrulham no céu egípcio e destroem um por um, bombardeando os principais centros de defesa e bases egípcias. Dentro de 4 dias, Israel derrotou o exército egípcio, que tinha a força de 100.000 pessoas. Eles também derrotaram o exército sírio na mesma velocidade. No 5º dia, Israel capturou as colinas de Golã da Síria e hospedou a sua bandeira. A principal razão para a vitória de Israel na Guerra de 6 Dias é a utilização sábia dos dados de inteligência coletados pelo Mossad. A primeira operação secreta do Mossad fora de Israel é encontrar, capturar e levar perante a lei o ex-general nazista Adolf Eichmann. Durante a Segunda Guerra Mundial, o general Adolf Eichmann é quem seguiu a solução final de Hitler e quem assinou a ordem de massacre para matar milhares de pessoas em câmara de gás. Ao utilizar o absurdo político na Europa, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, Eichmann fugiu da Alemanha. Literalmente, ele desapareceu dos olhos de todas as agências de inteligência e se dissolveu na multidão. Por muito tempo, o mundo não tem notícias dele. Quando serviços de polícia secreta de diferentes países estavam procurando em todo o mundo para interrogar Eichmann, ele se mudou para a Argentina com documentos falsos e nome falso, Ricardo Clement. Após 15 anos, a rede de espionagem de Mossad localiza Eichmann. Depois de confirmar que ele estava na Argentina, Mossad envia um grupo de 8 agentes e sequestra Eichmann.
Seria muito fácil para Mossad assassinar Eichmann na Argentina, mas Mossad tomou como questão de prestígio sequestrá-lo e fazer um dos maiores organizadores do Holocausto ser punido na frente do cidadão israelense. Para isso, eles esquivaram-se da polícia secreta da Argentina, do Departamento de Imigração e, por fim, obrigaram o general Eichmann, que foi sedado e vestido de comissário de bordo, e levado a Israel. No dia seguinte, esse sequestro vira a principal notícia de todas as mídias internacionais. Após um processo de julgamento que durou meses, o general Adolf Eichmann foi enforcado até a morte em 1º de junho de 1962, na prisão de Ayalon, Ramla, Israel. Esta operação de sequestro aumenta a reputação do Mossad em todo o mundo. Outra operação secreta conduzida pelo Mossad na década de 1960 é a Operação Diamante. A operação começou em meados de 1963 e terminou em 16 de agosto de 1966. Naquela época, todos os países inimigos de Israel, como Egito, Síria e Iraque, usavam o caça soviético MiG-21 mais avançado, e Israel usava o Dassault Mirage francês. De alguma forma, Israel quer pesquisar e dar uma aula para os seus pilotos de caça sobre os prós e contras do MiG-21. Para atender a essa necessidade, eles precisam de uma aeronave MiG-21. Então, a Operação Diamante foi conduzida pelo capitão Munir Hedfa, um piloto da Força Aérea Iraquiana que foi subornado pelo Mossad. Ele roubou um MiG-21 da Força Aérea Iraquiana, voou e pousou em Israel. Mais tarde, os pilotos de teste israelenses e a equipe de pesquisa voaram neste MiG-21 e coletaram especificações técnicas valiosas. Naquela guerra, no ataque aéreo sobre as colinas de Golã, sem perder uma única aeronave Mirage, israelense explodiu 6 aeronaves MiG sírias. A próxima operação acontece em 1972. Terroristas totalmente armados da força militante da Organização Libertação Palestina, chamada Organização Setembro Negro, invadem os apartamentos onde os atletas de Israel ficam nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972, Munique, Alemanha Ocidental. Em 5 de setembro de 1972, por volta das 4h30 da madrugada, quando a Vila Olímpica estava dormindo, 8 terroristas pularam um muro de 2,5 metros de altura da vila e entraram no apartamento. 2 atletas israelenses foram imediatamente mortos a tiros. Os outros 9 foram mantidos como hostis. Os terroristas apresentaram algumas exigências para libertar os atletas capturados. Setembro Negro informa as autoridades alemãs que os 200 cidadãos palestinos que estão na prisão de Israel devem ser libertados e os alemães devem tomar providências para que os terroristas deixem a segurança da Alemanha. O governo alemão aceita todas as exigências do Setembro Negro. Depois de aceitar as exigências da negociação, os reféns, junto com os 8 terroristas, foram levados para o aeroporto militar de Munique em um helicóptero. Mas o helicóptero pousou no meio de comandos que esperavam pelos terroristas. No primeiro momento, os terroristas perceberam que foram enganados e presos. Eles mataram todos os 9 atletas e depois todos os terroristas foram mortos pelo comando dos alemães. A operação do comando alemão, que termina sem salvar a vida de um único refém, foi um fracasso total. O assassinato dos atletas na Vila Olímpica deixa os israelenses furiosos e eles decidem se vingar. Essa decisão foi tomada pelo governo. Para isso, eles formaram um comitê chamado Comitê X. A primeira-ministra israelense Golda Meir era a chefe do Comitê X. O controverso ministro da Defesa Moshe Dayan também era membro deste comitê. O comitê dá esta missão de vingança ao Mossad. Por operar esta missão, o Mossad forma muitos esquadrões de ataque, com o Michael Ahari como chefe de operação. A operação se chamou Operação Ira de Deus. O primeiro ataque foi em 16 de outubro de 1972 na Itália. Abdel Weierweiter
suspeito pelo Mossad de ser membro da Organização de Libertação da Palestina e chefe do Setembro Negro, foi morto. O corpo de Wael Sveiter foi encontrado com mais de 10 balas em Roma. A polícia italiana não pôde pegar nenhum membro do esquadrão de ataque após este crime. Com inteligente estratégia, eles deixaram a Itália. Com intervalo de 1 ano após o ataque de Munique, os 10 cidadãos palestinos que o Mossad considerou culpados e ligados ao Setembro Negro foram encurralados e mortos em diferentes partes do mundo. Relacionado a esta série de assassinatos, Steven Spielberg dirigiu um filme em 2005 chamado Munique, que recebeu muitas indicações à academia. A próxima operação aconteceu em 1976 e mais tarde este incidente é conhecido como Operação Thunderbolt. Em 27 de junho de 1976, um avião operado pela Air France Airbus A300B4-203, que partiu do aeroporto de Tel Aviv, Israel, para a França, foi sequestrado por um grupo de terroristas conhecido como Frente Popular pela Libertação de Palestinos. A bordo, além dos 4 sequestradores, estavam 243 passageiros e a tripulação da Air France de 12. O voo pousou no aeroporto de Entebbe, Uganda. Naquela época, o país de Uganda estava sob o domínio do mais notório presidente Idi Amin. Como Idi Amin estava tendo um bom relacionamento com a Palestina, os terroristas não tiveram dúvidas sobre o apoio de Uganda. No dia seguinte, por meio de Idi Amin, os terroristas passaram suas exigências a Israel. As demandas de libertação eram assim: Israel tem que libertar seus co-terroristas da prisão e também tem que pagar 5 milhões de dólares americanos. O prazo final era antes de 1º de julho. Se as demandas não fossem concluídas, todos os reféns seriam mortos. Em 29 de junho, os sequestradores dividem os reféns em 2 cidadãos, israelenses e não israelenses. No dia 30, todas as 48 pessoas selecionadas, incluindo idosos, doentes, mãe e filhos de reféns não israelenses, foram libertadas. Toda a negociação pacífica falha. Então Israel decidiu ir para um plano B. Uganda fica a quase 4.500 quilômetros de Israel. Ir para lá sem o conhecimento de ninguém e fazer uma operação de comando é literalmente impossível, mas não há outras opções. Mossad assumiu a missão. O tenente-coronel Joshua Chani era o comandante da missão. Mossad não tem dados de inteligência sobre o aeroporto de Entebbe, nenhuma planta do aeroporto, não sabe onde os reféns são mantidos, nenhuma ideia sobre os explosivos e armas em lado terrorista. A missão parece ser um obstáculo. O bloco de inteligência foi limpo com a ajuda de Solel Bonet, uma empresa de construção com raízes israelenses. Essa empresa de construção foi quem projetou e construiu o aeroporto de Entebbe. Foi chamada a mesma equipe de projeto e deram a planta. E em muito pouco tempo fizeram uma réplica do aeroporto para Mossad planejar, estudar e ensaiar a operação. Como dissemos anteriormente, 48 reféns são libertados pelos terroristas. Naquele grupo havia um oficial militar de origem judaica francesa com o seu conhecimento do treinamento de forças especiais que ele recebeu ao seu serviço. Ele passou algumas informações cruciais e valiosas para o Mossad, como tipo de armas e explosivos, comportamento de terroristas e em que parte do aeroporto os reféns são mantidos. Após coletar dados de inteligência suficientes, o Mossad iniciou a missão. 2 voos de carga C-130 com escolta de 2 voos Boeing 707, que a força-tarefa decolou de Sharm el-Sheikh, voaram ao longo da rota de voo internacional sobre o Mar Vermelho, principalmente voando a uma altura não superior a 30 metros, 100 pés, para evitar a detecção de radar por forças egípcias, sudanesas e da Arábia Saudita. Perto da saída do sul do Mar Vermelho, os C-130 viraram para o sul e cruzaram o território etíope, passando a oeste de Djibouti. De lá, seguiram para um ponto a nordeste de Nairobi, no Quênia. Eles viraram para o oeste, passando pelo Vale do Rift africano e sobre o Lago Vitória.
Sem o conhecimento das autoridades de segurança de Uganda, o voo de carga C-130 pousou em Entebbe, pois foi um ataque surpresa no pouso e a abertura de portas acontece ao mesmo tempo. Os comandos de Mossad chegaram à pista em um carro Mercedes-Benz semelhante ao carro do presidente de Uganda, Idi Amin, e em jipes Land Rover semelhantes aos veículos de escolta. Eram quase 100 comandos. A equipe foi dividida em 3. O comando geral, que ficou na estação terrestre, onde o avião pousou. A segunda é a equipe do assalto. E a terceira equipe assumiu a operação de resgate. Com base nos dados de inteligências coletados anteriormente, a equipe do Mossad se move em direção ao local onde os reféns são mantidos. Imediatamente, quando os comandos entram na área-alvo, que é o saguão principal do prédio do aeroporto, um anúncio no megafone é dado aos reféns. Fiquem abaixados, nós somos soldados israelitas, em ambos os idiomas, hebraico e inglês. Depois disso, houve um tiroteio semelhante a um trailer de ação de Hollywood. O comando israelense Yonatan Netanyahu foi morto em ação depois que seu irmão Benjamin Netanyahu se tornou o primeiro-ministro de Israel. De 106 reféns resgatados, 4 foram fatais, 10 sofreram ferimentos leves. Com todos os reféns resgatados, a equipe do Mossad voa para Nairobi. A operação foi um sucesso. Dos reféns, dupla cidadã israelense e britânica Dora Bloch, de 74 anos, estava doente e internada em um hospital em Kampala. Enquanto estava no hospital, a equipe de Mossad não pôde salvá-la. No dia seguinte, o furioso Idi Amin foi diretamente ao hospital e atirou nela. O próximo assassinato principal do Mossad foi de Gerald Vincent Bull, um engenheiro canadense que desenvolveu artilharia de longo alcance. Sua especialidade era fabricar armas de longo alcance como o Howitzer. Saddam Hussein estava pronto para comprar o canhão de longo alcance feito por Gerald. Então, Saddam fez um acordo com Gerald para desenvolver mísseis balísticos. Se isso acontecesse, Mossad temia que Israel entraria no alcance de ataque de mísseis do Iraque. Mossad alertou Gerald Vincent Bull para não aceitar a oferta de Saddam Hussein, mas ele negou. Finalmente, Gerald Vincent Bull foi assassinado pelo esquadrão de ataque de Mossad em março de 1990. Ele foi baleado 5 vezes na cabeça e nas costas, a queima-roupa, enquanto se aproximava da porta de seu apartamento em Bruxelas, na Bélgica. Se continuarmos falando sobre as operações do Mossad, são diversas. Aqui apenas contaremos algumas mais importantes. Ao mesmo tempo, existem algumas missões fracassadas que prejudicaram a reputação do Mossad. Nos anos 70, foram anos em que a glória de Mossad não pôde prever que o Egito e a Síria se juntariam a um ataque inesperado. Em 1973, na Guerra de Yom Kippur, Israel perdeu uma grande quantidade de equipamentos e armas. O apoio político e democrático da década de 1980 ao Mossad diminuiu um pouco. Mossad tem que enfrentar muitas críticas pela violação dos direitos humanos e torturas em Jerusalém e áreas próximas pelos grupos secretos criados pelo Mossad para lutar contra o Hamas e a Palestina. Também houve um erro na série de assassinatos como parte da Operação Ira de Deus. Em julho de 1973, em Lillehammer, na Noruega, agentes de Mossad estavam em busca de Ali Hassan Salameh, o chefe de operações de Setembro Negro, mas o alvo foi enganado por causa de uma falha de inteligência e um garçom inocente chamado Ahmed Bolshik foi morto. Em 1980, o relacionamento do Mossad com os Estados Unidos não foi tranquilo. O motivo foi que o Mossad não informou a CIA, a Operação Ópera, um ataque aéreo surpresa nos reatores nucleares iraquianos inacabados a 17 quilômetros a sudeste de Bagdá, Iraque, em 1981. Mais tarde, o relacionamento se torna vulnerável na questão da prisão de Jonathan Pollard, um analista de inteligência americano. A acusação de Jonathan foi que ele espionou alguns segredos navais de Israel para a América. O Mossad é conhecido como colocar espiões dentro do governo de outros países e pelas torturas que implementam durante os interrogatórios.
Acreditava-se que o Mossad é quem desenhava as políticas de assuntos internos de alguns países. Hoje existem muitos satélites Mossad no espaço olhando a superfície da Terra. Eles ainda têm a capacidade de mirar e seguir uma pessoa. Também usando o Spyware Pegasus, desenvolvido pelo grupo NSO, uma empresa israelense de armas cibernéticas, podem acessar SMS, chats, e-mails, câmeras de segurança em qualquer lugar do mundo. Quando comparamos o Mossad com outras agências de inteligência, o número de agentes é muito menor. Por exemplo, funcionários da CIA na América são mais de 20 mil. Por outro lado, o Mossad estima que os agentes em diferentes países não são nem um quarto da CIA. Não o número, mas a eficiência e habilidade tornam o Mossad perigoso. De acordo com o livro Levante e Mate, escrito pela primeira vez por Ronen Bergman entre 1949 e 2000, o Mossad fez mais de 500 assassinatos inimigos direcionados. Entre 2000 e 2018, o número de mortes foi cerca de 1.800. Antes, para assassinar seus inimigos, o Mossad precisava de planejamento de semanas e meses, mas hoje, em horas, eles podem matar usando armas, drones ou aviões guiados por satélite muito sofisticado. Isso os torna o grupo de assassinos mais poderoso e perigoso do mundo. Ao sentar em qualquer canto do mundo, quando alguém planejar prejudicar os judeus ou o país judeu, imediatamente um nome vem à mente com uma escolta de medo da morte. Até breve com outra história. Até lá, se cuidem!